Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, 1, diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé, irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé. O que é fé? Afinal de contas, o que é fé? Quando nós andamos com Deus, quando nós passamos agora a caminhar naquilo que Deus quer que a gente faça, nós começamos então a termos nossa experiência de fé. E eu tenho minha experiência de fé, irmãos. Eu gostaria desde já de pedir a você que não ria da minha experiência. Foi dramática, irmão. Quando eu cheguei lá para estudar teologia no IAN, então me bateu, irmãos, aquela vontade de namorar, né? Eu não estava namorando, não conhecia ninguém ainda e tudo. Falei, Senhor, eu preciso, né, arrumar uma namorada, afinal de contas eu sou pastor e eu tenho que me casar. E aí, irmão, escutando o sermão do pastor Bulhon, do pastor Alejandro Bulhon, ele contou a história de um amigo dele. Olha a história, irmão. O amigo dele, que fazia teologia com ele, chegou no 4º ano sem casar com ninguém. Afinal de contas, o coitado era muito feio, né? Então, ele não namorava com ninguém, chegou ao 4º ano de teologia, já estava terminando e estava solteiro. E veio um convite para alguém ser missionário na África. Então, o camarada ia ser missionário lá na África, só que tinha que ser casado. Então, esse amigo do Bulhon, ele fez a oração e disse, Senhor, o Senhor sabe que eu quero ser um missionário, quero pregar o teu evangelho, mas eu não sou casado. Então, vamos fazer o seguinte, a menina que sentar na mesa do refeitório, onde eu estiver sentado, vai ser a menina que o Senhor escolheu para que eu case. Beleza, conversou com Deus, acertou direitinho os detalhes, foi para o refeitório, sentou, irmão, lá na mesa. Quando ele olha, entra pela porta, irmão, a menina mais bonita da faculdade. Irmãos, a menina tinha a beleza da Gisele Bündchen. Ela tinha a espiritualidade da Ellen White e o dinheiro do Neymar. Aí a menina entrou, irmão. E onde é que a menina senta? Na mesa do camarada. Ele conta a oração e ela diz, já que você orou e Deus atendeu, nós vamos nos casar. Casaram e viveram felizes para sempre. Quando eu vi essa história, eu falei, rapaz, esse negócio funciona. Esse negócio é bom, cara, olha. Você ora e Deus manda. Falei, beleza, vou orar. Orei, Senhor, olha, eu também, né, estou estudando teologia, eu quero me casar. Então, manda uma menina para eu casar, me diz quem é a menina. Olha a dica, pegue a dica quem é solteiro, hein, irmão? Você que é solteiro, pega a dica. Manda a menina para eu casar, Senhor, eu vou para a biblioteca. Vou me sentar na mesa, a menina que sentar na mesa foi a menina que o Senhor escolheu para eu casar. Beleza, conversei com Deus, acertei os detalhes. Eu falei a biblioteca, irmão, para a menina ser estudiosa, né? Eu não quis mirar no refeitório, não, vai que a menina fosse comilona. Eu falei, biblioteca, vou garantir que a menina é inteligente. Cheguei lá, sentei, irmão, na mesa do meio, pertinho da porta, assim, para facilitar. Não vamos dar trabalho, né? Facilitar. E estou lá sentado, tentando estudar, aí entra, irmão, lá na porta da biblioteca e começa a vir na minha direção. Quando a menina veio, eu olhei para o céu e falei, Deus, essa não. E a menina está vindo, irmão. Eu falei, Deus, essa não, Deus. E a menina está vindo. Aí a menina desvia, irmão. Quando a menina desvia, eu aliviei, tranquilo, já fiquei com medo. Demorou mais uns 5 minutos, irmãos, entra outra menina. Eu estou aqui, irmãos, e o pior, a menina está vindo e me cumprimenta, dá a mão. Quando ela está vindo, eu digo, Deus, essa não. Senhor, essa não. Deus, eu não estou brincando. Não estou brincando. E a menina foi vindo, eu fui me levantando. Eu falei, Deus, se ela sentar, eu me levanto. A menina desviou, irmão, foi embora. Quando ela desviou, eu falei, eu vou me embora daqui, que esse negócio está ficando perigoso.
Nunca mais orei desse jeito, irmão. Nunca mais falei, o que o Senhor mandar para mim tá bom. Aí Deus mandou a bênção, né, irmão? Está sentado ali, louvado seja Deus, né? Que bom. Nunca mais, irmão, orei desse jeito. São experiências de fé ou falta de fé que nós temos, irmãos. Nós vamos acumulando essas experiências ao longo dos anos em que nós andamos com Deus. Mas o que é fé? Afinal de contas, o que é fé? Quando eu lembro de fé ou falta de fé, vem muito à minha mente o momento em que Jesus estava para ser ressuscitado. Eu quero que sua mente agora comece a imaginar o domingo amanhecendo o dia. Domingo amanhecendo o dia. O momento em que Jesus estava por sair da tumba. Comece a imaginar agora. Por várias vezes, em vários lugares, Jesus havia dito que iria morrer e que iria ressuscitar. Várias vezes ele falou isso. Todo mundo que estava por perto ouviu Jesus falando isso. Então Jesus morreu, irmão. Quando Jesus morreu, os judeus, inimigos de Jesus, pensaram o seguinte: olha, ele morreu. E ele falou que iria morrer. Então, alguma coisa pode acontecer no terceiro dia. Alguma coisa pode acontecer no terceiro dia. Então, os judeus que acreditaram que se Jesus morreu, se a primeira parte da profecia de Cristo havia se cumprido, a segunda também poderia se cumprir, foram aos romanos e pediram que os romanos mandassem, então, soldados para vigiar a tumba de Cristo. Os romanos, também inimigos de Jesus, que haviam ouvido Jesus falando que iria morrer e que iria ressuscitar, acreditaram tanto que alguma coisa poderia acontecer, que também além de mandarem os soldados, mandaram mais soldados ainda e também selaram o túmulo de Jesus. Ellen White diz, irmãos, que até os demônios foram para a porta do túmulo de Jesus. E ela fala ainda, ela diz que o próprio Satanás em pessoa, por acreditar que Jesus poderia ressuscitar, estava naquele domingo de manhã, na tumba de Cristo. Estava quase todo mundo, irmãos, quase todo mundo na tumba de Jesus naquele domingo de manhã. Quase todo mundo, menos os discípulos. Estavam quase todo mundo, menos os... Por que os discípulos não estavam? Eles estavam onde, irmãos? Escondidos. E eles estavam escondidos por quê? Porque tinham medo. Medo. Se os inimigos de Jesus estavam com medo porque acreditaram em Jesus, os amigos, os discípulos dele estavam com medo porque não acreditaram. Domingo de manhã, irmãos, eram para os discípulos estarem com as faixas lá, felizes, alegres. Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Era para estar lá, irmão, uma recepção, esperando Jesus, mas estavam com medo. Essa é a fé dos discípulos, irmãos. Essa é a minha fé. Essa é a tua fé. É uma fé tão pequena que envergonha a Deus. A nossa fé envergonha a Deus. É muito pequena, é muito limitada. Uma outra história que me fala de falta de fé aconteceu na época de Moisés. Moisés manda espias, eles entram na cidade e voltam com um relato. No relato deles, a cidade era maravilhosa, manava leite e mel, era uma cidade maravilhosa. Só que era impossível de se tomar a terra. Era impossível porque os homens da cidade eram muito fortes, eram muito altos, eram muito poderosos. Então não havia condição de tomar a cidade. Eles trazem um relato negativo, contam um relato e todo mundo desiste de entrar na terra prometida. E você já conhece
a história. Daquela geração, apenas Josué e Caleb entrou na terra prometida. Você já conhece. Passa-se 40 anos. Uma nova geração se levanta. Dessa vez Josué manda dois espiões. Eles entram na cidade. E quando eles entram na cidade, eles começam a conversar com uma prostituta chamada Raabe. E ao conversar com Raabe diz o seguinte para eles: o nosso povo está tremendo de medo do exército de vocês, porque nós ouvimos falar o que o Deus de vocês fez 40 anos atrás no Egito, e como o Deus de vocês destruiu o Egito, e como o Deus de vocês acabou com todos os inimigos, e pelo poder do Deus de vocês, nós ainda estamos com medo. Eu parei para pensar. Se 40 anos depois, aquele povo que talvez muitos nem tivessem nascido na ocasião de Moisés, ainda estavam com medo. Como era que estava o povo de Moisés? O povo da época de Moisés, que estava dentro daquela cidade. Eles estavam apavorados, irmãos. Apavorados. Séculos se passam. O povo de Israel entra em mais uma guerra, dessa vez contra os midianitas, contra os filisteus. Contra os filisteus. Os filisteus levam a arca de Deus. E ao levar a arca de Deus, eles começam agora a sofrerem pragas. Deus começa a mandar pragas. Os sacerdotes chegam para os príncipes e dizem: mandem essa arca de volta para Israel. O Deus de Israel, há centenas de anos atrás, acabou com o Egito. Destruiu o Egito. E o que ele fez há anos atrás, ele vai fazer de novo conosco. Manda essa arca embora. E eu fiquei pensando mais uma vez. Se aquele povo, irmão, que nem passou pela experiência, e centenas de anos mais tarde, ainda temiam, ainda tinham medo do Deus de Israel, imagina aquele povo da época de Moisés, que os espiões falaram: nós não temos condição, eles são mais fortes do que nós. Aquele povo, irmão, estava totalmente apavorado. Contudo, com mais medo do que eles, estava o povo de Israel. Enquanto os inimigos de Deus, irmãos, temiam porque não acreditaram no poder de Deus, os amigos de Deus temeram porque não acreditaram no poder de Deus. Essa é a nossa fé. É muito fácil, irmão, para nós, de uma igreja confortável igual essa, olharmos para trás e dizermos assim: que falta de fé. Como é que pode? Esse povo não tem fé em Deus. Tantos milagres que eles experimentaram, que falta de fé é essa? É fácil demais, irmãos. Para nós, o banco fofinho da igreja. A igreja está ventilada, irmãos. Ventilada, músicas bem preparadas. Então é muito fácil para nós da igreja, ou na nossa casa, sentados no sofá, ou deitados na nossa cama, lermos o relato e pensarmos: que falta de fé é essa? Que falta de fé é essa, irmãos? Como é que fica a tua fé, irmão? Quando você vai para um médico com um exame, o médico olha para você e diz: é câncer. Como é que fica a tua fé quando você perde alguém que você tanto amava? Teu filho, tua filha, teu pai, mãe, esposo ou esposa. Como é que fica a tua fé, irmão? Como é que fica a tua fé quando de repente o teu chefe olha para você e diz: nós não podemos mais liberar o sábado para você? Como é que fica a tua fé, irmão? É fácil agora julgar os discípulos? É fácil agora julgar o povo de Israel? É fácil, irmão. Quando a coisa vira para nós, é fácil.
Como é que fica a fé, irmão? Quando o nosso castelo começa a desmoronar. Como é que fica a fé? Como é que fica a fé, irmãos? E o que é fé? Muitos de nós pensamos que a fé é um sentimento positivo. Devo pensar positivamente para que as coisas aconteçam. Aí você vai pensando, vai dar certo, vai dar certo. Ele vai me dar um emprego, ele vai me dar um emprego, vai dar certo. Minha mãe não vai morrer, não vai morrer. Aí você tem que se convencer, porque se em algum momento o seu coração, a sua cabeça falar o contrário, e você não pensar positivo, você perdeu a fé e aquilo dá errado. Muitas pessoas pensam que fé é desse jeito. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe me mandava comprar nas vendas. Ela olhava para mim e dizia, Ronaldo, olhe, vá lá na venda e traga 5 pães e uma caixa de fósforo. Aí eu ia pelo caminho. 5 pães e uma caixa de fósforo. 5 pães e uma caixa de fósforo. 5 pães e uma caixa de fósforo. 5 caixas de fósforo e um pão. 5 caixas de fósforo e um pão. Quando eu chegava em casa, com o que é que eu chegava, irmão? 5 caixas de fósforo e um. Aí a madeira deitava em casa, irmão. Nós pensamos que fé é isso. É você ficar se forçando a pensar numa coisa. Abra sua Bíblia, irmão. Salmo. Abra sua Bíblia, Salmo 116. 116. Salmo 116. Versículo 10. E esse texto, irmão, me fala exatamente o que é fé. Salmo 116, versículo 10. Todo mundo abriu? Aqui diz. Eu cria. Eu o que, irmão? Cria. Eu acreditava, eu tinha fé. Ainda que dissesse, estive sobre modo o quê? Aflito. Eu estou aflito. Eu estou com medo. Mas eu ainda creio. Eu ainda creio. Tudo está me dizendo que vai dar errado. Tudo está me falando que vai dar errado. Mas eu ainda creio. Irmão, a fé não lhe tira o direito de ter medo. Fé não lhe tira o direito, irmão, de ficar com medo. Grave isso. Mas pastor, como é que funciona isso? Está o povo de Israel no Mar Vermelho. O povo de Israel no Mar Vermelho. Deus havia guiado, próprio Deus os havia guiado àquele lugar. À frente deles está um mar. Na verdade, o Mar Vermelho era um rio. Só que era um rio muito comprido, muito largo, muito grande, por isso o mar. Atrás, o exército egípcio. Tudo estava dizendo que ali era o fim. Não dava mais. Era o fim. O povo de Israel começa a reclamar. Começa a reclamar. Vão para Moisés reclamando. Não é assim que nós fazemos quando as coisas não estão de acordo com nossa vontade. Nós começamos a reclamar e reclamamos com o ancião da igreja, reclamamos do pastor, reclamamos do líder jovem, diretor de mordomia, reclamamos da vida. Por fim, reclamamos de Deus. E é quando vem a pergunta: Senhor, onde tu estás? Vem a pergunta: Senhor, por quê? Reclamamos, irmão, reclamamos. E aí o povo de Israel começa a reclamar. Quando eles começam então a reclamar, aquela reclamação contamina Moisés. Moisés fica contaminado com aquela reclamação. E a Bíblia diz que Moisés ia clamar a Deus, ia falar a Deus sobre aquela situação. Então, quando Moisés ia falar com Deus, Deus diz: Moisés, para de falar. Porque clamas a mim, Moisés? Porque reclamas a mim? Diga ao povo que marche. Para de reclamar. Diga ao povo que marche. A ordem, irmão, foi para o quê?
marchar. A ordem, marcha, Moisés. O povo está com medo, mas marcha. Você não está acreditando que vai dar certo, mas marcha, irmão. Tudo está lhe dizendo que você vai quebrar a cara, mas marcha. O seu patrão chega para você e diz: você não pode mais descansar no sábado, ou trabalha no sábado, eu vou ter que lhe demitir. Marcha, irmão, marcha, marcha. O seu marido chega para você e diz: se você se batizar nessa igreja, eu lhe abandono. Marcha, irmão, simplesmente marche. Com medo, você está com medo. O seu coração enganoso diz que vai dar errado. Tudo em você fala que vai dar errado, mas você não desiste. Você continua marchando. Você continua marchando. Uma história muito forte me fala de fé. No século XIX, um grande homem de Deus se levantou. Um grande homem de Deus. O nome dele, Miller. Não Miller da igreja adventista. George Miller. George Miller. Um grande pregador. Um homem muito eloquente. Mas ele entrou para a história não por causa de sua eloquência. Ele entrou para a história por causa da sua fé. Uma certa vez, Miller, que cuidava de um orfanato para 300 crianças, percebeu que não havia alimento para as crianças. Não tinha mais como alimentar aquelas crianças de manhã. Não tinha mais como. Acabou. Amanheceu o dia, e Miller então vai para o meio do refeitório, onde estavam as crianças já sentadas para o café da manhã. E no meio do refeitório, com aquelas crianças esperando, Miller agora começa a falar. O que você diria se estivesse na situação dele? Crianças para alimentar e nada para dar para elas. O que você diria se você estivesse no lugar dele? Miller então, irmãos, chega no meio do refeitório e começa a orar. E ele diz: Senhor, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá a cada dia. E Miller orou, irmãos, agradecendo por algo que ele ainda nem havia recebido. Nem havia recebido. Quando Miller termina de orar, então alguém bate na porta. Quando ele vai atender, era o leiteiro da cidade. E o homem diz: Senhor Miller, nós estávamos indo para a cidade levar o leite, mas a roda da nossa carroça quebrou. Nós não temos mais condição de levar o leite que abastecer a cidade. Nós podemos doar esse leite para o seu orfanato. E aquele leite foi suficiente para as crianças durante alguns dias. Mas, pouco tempo depois que aquele leiteiro saiu, a porta mais uma vez bate. Quando Miller vai atender, era o padeiro. E ele disse: Senhor Miller, o pão que nós estávamos assando passou do ponto um pouco. Ele dá para consumir normalmente, mas não tem condição de nós colocarmos no mercado para vender. Nós podemos doar esse pão para o seu orfanato. E com aquele pão e aquele leite, irmãos, aquele homem conseguiu alimentar as crianças durante vários dias. Ele agradeceu a Deus por uma bênção que ele ainda nem havia recebido. Cada um de nós, irmãos, quer alguma coisa de Deus. Você quer alguma coisa de Deus? Todos nós esperamos alguma coisa de Deus. Talvez seja um casamento reestruturado. Talvez eu esteja falando agora, nesse momento, ou de forma pessoal, ou para você que está nos ouvindo através da internet.
esteja com um casamento totalmente destruído e quer o seu casamento de volta, mas vê-se cada vez mais andando para o precipício. Com o filho que saiu da igreja, está no mundo das drogas e não sabe mais o que fazer para atrair de volta esse filho para a igreja. Talvez eu esteja falando agora com a moça que esteja grávida do namorado e não sabe o que fazer com esse filho, não sabe o que fazer. Com alguém que tem uma dívida muito grande para pagar e não sabe de onde tirar o dinheiro para pagar. A fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que o quê? Se esperam. E a realidade de fatos que você não consegue ver. Agradeça a Deus por uma bênção que você ainda nem recebeu. Você está com medo. Tudo aparenta dar errado. Mesmo com medo, irmão, marche. Mesmo desacreditando, não desistir. Marche. No final do caminho, Deus tem um prêmio para você.